Bom dia, gente! Está começando o Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e também aqui na região. Do meu lado, para trazer mais informações, comentar as notícias, Natan Bertenbach e também Daniele Marek. Um bom dia, gente! Bom dia, Thay, bom dia, Dani, bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando nesta terça-feira, hoje, dia 15 de junho. Eu lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando seus recados, digam pra gente aí da cidade de onde vocês nos acompanham. E o pessoal, claro, também pode comentar a respeito das notícias, né, Dani? Um bom dia pra você. Bom dia, pessoal. Pra você também que tá começando o seu dia com a gente aqui no Café Bom Dia, uma ótima terça-feira, um ótimo dia pra você. E agora a gente traz pra vocês as primeiras informações. Começamos te atualizando em relação que o Hospital Santa Terezinha está realizando um concurso público para preenchimento das vagas em diferentes áreas. Você que então tem um curso, né, relacionado à saúde ou também que não seja relacionado à saúde, agora já estão abertas inscrições para esse concurso. Essa informação que nós ficamos sabendo ontem ainda, né, é que a partir desta semana, então, até o dia 13 de julho, estão abertas inscrições para o concurso público da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. O certame ele será executado pela empresa Objetiva Concursos, em conformidade com o contrato administrativo deste ano e demais posições legais vigentes, inclusive no que diz respeito às normas de biossegurança para fins de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A execução desse certame ela será fiscalizada pelo hospital e também instituída por ato oficial. Nós temos que os cargos que foram abertas as inscrições são para auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, escriturário, fisioterapeuta intensivista, técnico de enfermagem, técnico eletroeletrônico e também técnico em tecnologia da informação. Temos esses cargos. Então, se você se enquadra em um desses, né, pode fazer ali o concurso, né, que agora é um momento que o hospital está precisando de bastante pessoas que venham ajudar. Lá no início do ano, nós conversávamos com o diretor da fundação, com o Rafael Ayub, e ele falava para nós que o que precisava realmente de diferentes profissionais ali para trabalhar no hospital, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Então agora finalmente então abriu aqui o concurso, fica aí a informação para você, né, Natan? Com certeza. E como está difícil também, a gente vinha acompanhando, como você mencionou, né, Thay? Essa dificuldade dos hospitais logo ali no início da pandemia, metade da pandemia, em relação àqueles profissionais qualificados. Tinham bastante formados na área de saúde, tanto técnico de enfermagem quanto enfermeiros, mas a dificuldade era justamente alguém que estivesse qualificado para ocupar esse momento, né, nesse cargo, esse momento durante a pandemia, porque é uma dificuldade também que é totalmente diferente. Os conhecimentos têm que ser mais específicos em relação à Covid, né? Exatamente, lembrando que a Covid-19 ela é uma doença totalmente nova, né? Exato. Então, tudo foi acelerado e uma das principais demandas que ele falava para nós, Dani, era em relação aos médicos intensivistas que estavam faltando, e não só aqui em Erechim, mas em todo o estado, em diferentes partes do Brasil. Esse profissional era um dos mais procurados, assim, principalmente, né, que estão na linha de frente. E sem contar do próprio desgaste físico, né, que esses profissionais vêm desde o ano passado ali fazendo jornadas, às vezes triplas de trabalho, né, trabalhando intensivamente para a gente, né, ter essa maior qualificação relacionada aos pacientes também que sofrido com a Covid-19, né? Então a gente vê também muitos desse pequeno percurso que eles estão sofrendo, né, linha de frente, estão ali batalhando. Então é bom também a gente sempre reforçar o quão importante é essas categorias para a gente. Com certeza. Hoje, se a gente não tivesse esses profissionais, tanto aqui em Erechim como no Brasil como um todo, como no mundo como um todo, a gente talvez estaria enfrentando 3 vezes mais ainda casos ou ainda sofrendo as consequências maiores do que a gente já sofre hoje. E para você que nos acompanha, você pode deixar, claro, o seu recado aqui para a gente, inclusive homenageando algum profissional ou da sua família, ou que você conhece, ou já foi atendido e admira esse profissional da área da saúde, deixa aqui um recado que a gente vai ler daqui a pouquinho. Bem, a gente acompanha diariamente apreensões de ilícitos, tanto armas, drogas, munições, enfim. Tudo aquilo que é ilícito entrando no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo como um todo. Mas a gente observa que tanto a Polícia Civil, Brigada Militar,
A gente tem a Polícia Militar em algumas outras regiões, também Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, fazendo um trabalho agora intensificado em relação ao escoamento da safra agrícola, que também aquece os portos, tanto do estado do Rio Grande do Sul, quanto em relação ao Brasil. Mas como será que o tráfico de drogas em portos prejudica o agro brasileiro? A gente tem em relação essa notícia que está disponível no canal Rural, e ela diz o seguinte, que de acordo com o delegado da Receita Federal, a fiscalização em portos ajuda a proteger a imagem do exportador brasileiro em mercados mais exigentes. A gente teve até na última semana uma apreensão pela Receita Federal de 475 quilos de cocaína lá no Porto Paranaguá, no Paraná, em 2 operações, estado vizinho aqui no sul do país, estado vizinho ao Rio Grande do Sul. E de acordo com o delegado da alfândega da Receita Federal lá em Paranaguá, ele diz que esse fluxo maior de mercadorias também aumenta a preocupação deles, pois os criminosos atuam em terminais com fluxo maior de mercadorias pela variedade de rotas que esses lugares oferecem, especialmente para a Europa. E se essa droga chegar ao local de destino dela, tendo em vista que ela teve origem em uma cidade brasileira, e isso para o país em relação ao agronegócio também acaba prejudicando a imagem. Então, também é o nosso reconhecimento a esses profissionais que ficam nos portos. O Porto de Rio Grande é um dos maiores, se não me falha a memória, é o segundo maior do país, considerado em relação aos demais estados da federação. Então, a gente tem que olhar também para essas questões que o tráfico de drogas, melhor dizendo, o comércio internacional de drogas vem a prejudicar não apenas a questão da segurança pública, da segurança de cada brasileiro, mas também em outras questões, como é o caso do agronegócio. Perfeito, Natan. Agora a gente traz também informações voltadas à questão do governo federal relacionado à educação, porque o governo ele promulgou uma lei que garante internet gratuita a alunos e professores das escolas públicas. O governo, então, anunciou nesta segunda-feira, dia 15, a lei que garante acesso à internet gratuita para alunos, professores e também funcionários das redes públicas de educação aqui do Brasil. A lei já entra em vigor na próxima semana e serão destinados 3,5 bilhões para ações que promovam a conectividade. Entre as fontes de recursos ainda estão a dotação orçamentária e o Fundo Universalização dos Serviços de Telecomunicação. O texto prevê repasses a estados, municípios e também ao Distrito Federal, que vão aplicá-los conforme a demanda local. A transferência da União deve ocorrer em parcelas únicas em até 30 dias após a promulgação dessa lei, que era uma dos fatos que a gente via muito agora na questão da pandemia, porque muitos estudantes, né, até as próprias escolas, não possuíam rede de internet para que fossem então feitas todas as aulas online, né? Muitos alunos também acabaram perdendo as aulas quando foi então categorizada para o modelo remoto, por não terem acesso à internet. Com essa nova lei, com esse orçamento destinado do governo federal para as escolas públicas, a gente vê um avanço nas questões tecnológicas e que também garante uma melhor educação, né, para essas crianças, para esses adolescentes, porque a internet hoje ela é rica em vários assuntos, em vários detalhes, em vários acessos a livros, bibliotecas no mundo inteiro. Então, isso vai favorecer ainda mais para que a educação no nosso país avance, né, pessoal? Exatamente. A gente acompanhou, né, toda uma estruturação de diferentes escolas, universidades em relação a estas questões online, né? E a gente percebeu que aquelas escolas que elas tinham uma estrutura para atender essa demanda já tinham, por sua própria organização, Exato. né? Ficou um pouco mais fácil, mas ainda assim foi um desafio. Então, imagina aquelas escolas, aquelas universidades que não usavam muito as plataformas digitais para passar o seu conteúdo, tiveram mais dificuldade ainda. E se a gente for pensar também naquelas pessoas que moram no interior, em que o sinal da internet ele é um pouco mais ruim, né? Digamos assim, tem que ter um ponto ali, um local específico, também foi um grande desafio, né? E esse era um dos desafios que muitos alunos aqui a gente vê aqui em Erechim, no interior de Erechim, né? A gente tem contato com os municípios, a gente vê que algumas localidades, tanto a internet quanto até o próprio sinal do celular acaba não chegando em alguns pontos. Exatamente. Né? Então isso vai prejudicando também, não só os alunos, como também os professores, né? E a gente acompanhou também durante a pandemia muitos municípios que eles ajudaram assim as pessoas no sentido de fazer ações para usar
darem para as pessoas terem um tempo de ir lá na escola, de usar a internet. E fora, se a gente for pensar de todos os processos online que a gente teve que adotar durante a pandemia. Então, quando tu vê ações como essa, assim, avançando, sim, realmente muito importante de forma positiva para ajudar em todas essas questões. Já era hora também. Já era hora, exato. Né? Depois de um ano de pandemia, então, ter esse acesso à internet, né? Tanto para auxílio emergencial, para fazer os processos online, para os estudantes. Então, acho que a pandemia fez, de certa forma, avançar essas questões tecnológicas, né? Que implicam, assim, diretamente na nossa vida em processos muito importantes que não podem deixar de serem feitos, né? Com certeza. E se a gente pudesse visualizar essa questão que vocês comentam em relação à internet, aos avanços, principalmente para o pessoal do interior, a gente teve um exemplo aqui no estado recentemente, de um estudante em um município aqui do interior do Rio Grande do Sul, que ele, em uma determinada área lá da propriedade dos pais dele, só naquela localidade pegava sinal de internet. Então ele montou uma barraquinha e fez uma espécie de sala de aula online provisória lá e depois viralizou isso. A nossa parceira TV, ela de Porto Alegre, inclusive, que fez essa reportagem. E aí os amigos começaram a ajudar ele e instalaram uma internet lá também na propriedade dos pais dele. E esse é um bom exemplo que a gente espera que se repita, né? Que as crianças não se limitem, porque antes a gente não tinha livros, então não tinha internet, inclusive não tinha computador. Como é que o pessoal... Então era muito mais pelo meio didático, por livros, enfim. Então que a internet não seja um limite, e que bom que a gente tem também aí essas ações positivas de incentivo do Estado e também do governo federal. Quem nos acompanha também é a Maria Camargo. Maria Adelaide Ferenz comenta o seguinte: queria pedir a vocês, quem tem idade para tomar a vacina Covid e não quer tomar, no meu ver, vão tocar de dar algum alerta a essas pessoas. A gente já vai comentar isso. Obrigado pela sua participação aqui conosco, ela que manda bom dia a todos. Salete Duarte também está mandando bom dia, lá de Getúlio Vargas, que nos acompanha, o Marcos Antônio Schiffer, manda bom dia, Jornal e TV, bom dia, obrigado pela sua participação. O pessoal também que está curtindo aqui com a gente. A Eloane Hélio, obrigado pela sua participação. Darlan Cardoso, também a Paty Querubinha, Ivani Teixeira, também a Jurema Machado, Pedro, a Maria Camargo, Salete Duarte, também a Ivani Aparecida da Silva. Vamos falar então em relação à Covid-19? Isso, puxando ali o comentário da Maria, né, assim, até o momento não tem, assim, uma lei que obrigue a pessoa a tomar essa vacina. Até o momento não chegou essa informação para nós, né? Mas, assim, o que acontece? Quando tu vê uma doença que ela é contagiosa, que ela já matou milhares de pessoas em todo o Brasil, que ela está matando, na primeira etapa era só os idosos, né, o pessoal de grupo, e tu vê também agora outras cepas, variantes, a doença evoluindo, matando jovens, crianças, idosos, e são várias mortes por dia em todas as cidades, e tem vacina, né, para uma doença assim, é uma questão muito de consciência, né, puxando esse comentário, claro. Porque para uma vacina ser feita, ela não é feita de qualquer maneira, né? Ela não é feita de qualquer forma, ela passa por muitos testes. Há estudos que dizem que essa vacina da Covid-19, todas elas, porque tem diferentes vacinas, elas foram, assim, foi uma das vacinas mais rápidas que foram produzidas no mundo. Porque como a doença se propagou muito rapidamente, os estudos eles tiveram que avançar muito rápido. Então, nunca se fez uma vacina em tão pouco tempo. Então, quando tu vê que alguém não quer tomar, claro, é uma escolha da pessoa, ela deve ser respeitada, mas é como se, na minha opinião, a pessoa estivesse... Ela não vai ficar protegida, né? E tem outro setor também, né, Thay, que a gente tem que pensar, que é uma coisa que a gente vem falando sempre aqui no Café, em todos os nossos outros programas aqui da TV e também do jornal, com matérias, né, trazendo esses casos, esses dados, que essa vacina da Covid-19, ela foi desenvolvida em menos de 4 meses, né? Desde que começou ali os maiores surtos de mortes, né, nos países que foram lá fora aqui do Brasil, né, onde começou,
Porém, quando aconteceu a gripe espanhola, lá em 1909, a gente teve a vacina, a vacina da gripe espanhola só conseguiu ser feita 10 anos depois. Então, quando a gente começou com os estudos relacionados à vacina, um dos problemas maiores que estavam sendo entre os cientistas, médicos e os pesquisadores era se a gente conseguiria fazer uma vacina que fosse rápida e eficaz, né? Então, a gente vê que a ciência, de alguma forma, ela se atualiza conforme também a gente se atualiza e ela trouxe, então, várias vacinas aqui para o mundo inteiro para que a imunização seja feita. Só que no ponto que a gente estava falando, né, pessoal, em relação às pessoas escolherem a não vacina, é exato, a gente tem que respeitar, né, cada um tem o seu livre-arbítrio, como a gente fala, cada um tem que assegurar o seu próprio direito de liberdade. Entretanto, quando uma pessoa não toma essa vacina, ela não vai estar apenas não se imunizando, mas assim ainda colocando em contágio outras pessoas, não Exato. somente no teu setor familiar, como no teu setor de trabalho, teu setor social, teu setor que a gente consegue girar a sociedade como um todo. Então, a vacina, ela vai além do viés político que muitas pessoas estão trazendo, né? E ela vai além desse viés político, ela é questões de saúde pública. Eu gostaria Exato. de tocar nessa ação de viés político, porque eu tenho a impressão de que no Brasil é muito pela questão do presidente, quem sabe, porque nos Estados Unidos a gente observa que em algumas regiões já está sendo feito a não utilização da máscara para aqueles que estão imunizados, aqueles que estão curados pela doença. No país, quando o presidente Jair Bolsonaro fez esse anúncio, soou com uma certa estranheza por parte também da grande mídia, mas é claro que é uma questão muito mais política, e a gente está falando isso em questão da vacinação, não só no Brasil, mas como no mundo que envolve questões políticas, né? Então, essa questão de não tomar vacina também pode estar atrelada a uma questão política, quem sabe? E aí eu espero que não, porque até o momento é a única coisa que a gente tem, assim, digamos, que seja mais eficaz em relação ao tratamento da Covid-19. Mas, claro, né, é uma opção, é um direito da pessoa não tomar, assim como é um direito da pessoa não utilizar máscara, mesmo não estando imunizada. Mas eu acredito que o Brasil, mesmo a passos lentos, vai conseguir baixar esse decreto para a gente não precisar mais utilizar máscara, aqueles que já estão imunizados com uma vacinação completa, com a imunização, mesmo que ainda possam ter contágio por coronavírus. Aí a gente volta naquela mesma questão que a gente falava na semana passada em relação aos países que estão com a vacinação em 90% a 95% já, né? O Brasil não conseguiu vacinar ainda nem 30% da população total. Exato. Então a gente vê que, embora a gente tenha essas falácias, às vezes, que a gente vê ali nas grandes mídias, ou até as publicações, os fake news, que hoje tem muito, porém a gente está vivendo o Brasil num estado, né, em que os níveis estão cada vez mais altos de mortes, né, por coronavírus, por Covid-19. Então, o não uso da máscara, a gente compara também ao não uso da vacina, porém, né, trazendo com que esse vírus circule cada vez mais rápido. Então, o uso da máscara também é um atributo para a questão da saúde pública, né, para a questão do cuidado comigo e com os outros que me rodeiam, né. E lembrando que ainda essa doença, ela está sendo estudada ainda, né? Cada dia nós descobrimos novos elementos, novos fatores que compõem, e a gente acompanha assim diariamente. Em algumas pessoas a Covid ela não faz, ela dá alguns sintomas leves, como de uma gripe. Em outras pessoas leva para internação, vindo também a muitos óbitos. Em cada pessoa a gente percebe assim que tem uma reação muito diferente. Então essa doença ela ainda é um desconhecido para toda a sociedade, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, quando se tem uma vacina que ela é eficaz, a recomendação das autoridades, dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, cientistas, é que realmente as pessoas se vacinem, porque é o meio mais eficaz para combater essa doença. E esperamos tão logo, né, que a gente possa também nós aqui se vacinarmos e também anunciarmos, olha só, não Pelo precisamos mais setembro. usar. Exatamente. E esperamos sim anunciarmos, né? Olha só, não precisamos mais usar máscara, estamos imunizados, números caíram, mas infelizmente ainda não é o que nós conseguimos noticiar. Né? E infelizmente a gente teve o terceiro alerta, né, tá aí aqui para nossa região em relação justamente à Covid-19.
Exatamente, né? O que eu comentava antes é o que nós gostaríamos de noticiar ao contrário, mas na verdade a informação que nós temos é que aqui a nossa região do Alto Uruguai, né, que inclui os municípios da Amal e Nonoai, recebeu então agora o terceiro alerta do governo do estado em relação ao crescimento dos casos de Covid-19. De acordo com as informações do estado, a nossa região aqui, o crescimento dos casos ele está maior do que fazendo uma comparação do estado do Rio Grande do Sul. A nossa região é o que mais está crescendo. Então, para discutir esse tema, a secretária de Saúde do estado, a Arita Bergman, ela convocou a R16 uma reunião que aconteceu ontem, né? Com a participação do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelles, o secretário de Apoio aos Municípios, o Luiz Carlos Busato, os prefeitos da AMAL e também os representantes aqui do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus. E daí ela fez considerações sobre o cenário da pandemia em nível regional, destacando que o Alto Uruguai, né, aqui nós, vem apresentando um elevado número de casos ativos de crescimento acelerado nas últimas semanas, maior do que o próprio Rio Grande do Sul. Né, na manifestação dela, em sua manifestação, o representante do GT Saúde, o Bruno Naudorf, ele apresentou os indicadores do boletim regional do sistema 3As, que é aviso, alerta e ação, que apontam para um crescimento dos casos ativos, né, na AMAL, um aumento de 74,1% em uma semana, né, a sobrecarga dos leitos hospitalares e também a elevação dos óbitos quando comparado com os boletins anteriores. Perfeito. Né? E daí, nesse sentido, o presidente da AMAL, né, o prefeito aqui de Erechim, ele apresentou durante a reunião, né, iniciativas que foram adotadas já pela R16 antes, ainda no outro alerta, né, no sentido de reduzir esses indicadores negativos, salientando que os números eles estão sendo monitorados diariamente para a verificação da eficácia das ações. Contudo, ele não descartou a possibilidade de novas ações, desde que necessárias, né, embasada em dados técnicos. Essa informação a gente tem completa aqui no nosso site, não vou ler tudo, mas a informação que a gente tem é essa. Estamos novamente em alerta, os casos estão maiores e pode acontecer, sim, a adoção de medidas mais rígidas aqui por parte da nossa região. Quem nos acompanha também é Neivo Silva, ele que já foi da Brigada Militar, e obrigado pela sua participação. Lá de Machadinho, que nos acompanha o Jefferson Hoffman, também de Itatiba do Sul, Angélica Mandiburi, do Paraná. Quem está nos acompanhando, Antônio Lemes, obrigado pela sua participação. Pessoal também que está comentando aqui com a gente, é sempre importante o seu recado. Diga aí pra gente da cidade de onde você está acompanhando o Café Bom Dia. Temos mais informações aqui da nossa região, Dani? Isso, a gente fala agora sobre a região aqui, em específico sobre Marcelino Ramos, porque a Receita Federal de Santa Catarina, ela doa lote de pneus avaliados em cerca de 100 mil para a Prefeitura de Marcelino Ramos. Os pneus, principalmente para caminhões, já foram entregues, atendendo a um pedido do prefeito Vanei Mafissoni. A gente traz para você um vídeo agora falando um pouco mais sobre essa entrega, então, lá para a cidade de Marcelino Ramos. O prefeito de Marcelino Ramos, Vanei Mafissoni, conseguiu uma importante doação para o município. A 7ª Delegacia da Receita Federal em Joaçaba doou um lote de pneus de caminhões. São 42 pneus avaliados em cerca de 100 mil reais. Os pneus apreendidos em operação de contrabando foram buscados em Santa Catarina e já estão em Marcelino Ramos. O prefeito que fez a solicitação junto ao órgão federal, junto com outros itens, destacou a importância desta doação para o município. Estivemos lá na delegacia de Joaçaba, junto com o delegado lá da Receita Federal de Joaçaba e com a equipe lá da delegacia da Receita Federal, e fizemos a solicitação lá de pneus, solicitação de veículos, solicitação de material de informática também, que é muito importante para o município de Marcelino Ramos, pela dificuldade que a gente vem passando, pelas dificuldades que o município enfrenta, e aí fomos contemplados aí, e desde já queremos agradecer a equipe da Receita Federal aí de Joaçaba, em nome do delegado da Receita Federal aí, de toda a sua equipe aí, pela doação desses 45 pneus aqui, que estão aqui nesse lote. São pneus para caminhão, e um cálculo bem rápido aí, isso aí passa do montante de 100 mil reais, pela uma conta rápida aí, né, sem uma avaliação melhor, mas é em torno de 100 mil reais ou mais o valor
desta doação que tivemos aí da Receita Federal para o município de Marcelino Ramos. Com certeza vai ser muito importante para os ônibus escolares, para os caminhões, para os veículos da prefeitura. Muito bem, vocês conferiram o vídeo lá de Marcelino Ramos falando um pouco mais sobre essa doação para a cidade relacionada aos pneus, né, ali para o município de Marcelino Ramos, que também, né, vem para agregar ainda mais ali o transporte também da cidade, como também os caminhões que fazem as frotas lá no município. Agradecendo a participação também da nossa audiência, a Jandira da Silva manda bom dia, quem manda recado também bom dia, que Deus abençoe vocês. É a Angélica Bandibur, obrigado pela sua participação lá de Itatiba do Sul, nos acompanhando. E ela também comenta, por que a vacina dá reação para alguém? Eu não tomei ainda, mas estou com medo da reação. Também a Onira Zonin comenta no comentário da Angélica, melhor sentir reação da vacina e não do Covid. Quem também traz um recado aqui pra gente é o Nédio Badalotti. Ele comenta o seguinte, ó: quem não quer tomar a vacina precisa saber se esta pessoa está fazendo tratamento precoce. Mas nenhuma vacina é feita com 4 meses. Eu não confio. Em Chapecó, segundo o prefeito, em live, pessoas com a segunda dose estão entubadas em estado grave. E daí? Ninguém fala, né? Não pode. Realmente, obrigado pela sua participação aqui conosco. Quem também está nos curtindo é Cris Rocha, Sirlei Maria Klein, também a Beth Martins, Valdecir Simone, Jodeline Vertus, também o Paulo Raça, obrigado pela sua participação. Bem, a gente vai continuar falando da área da saúde, porque o Ministério da Saúde lançou uma campanha ontem, foi dia de doador de sangue, inclusive parabéns a todos que fazem esse gesto que salva vidas, né, Tayane? Exatamente, a informação que a gente tem aqui da Agência Brasil é que ontem foi lançada, então, a campanha pelo Ministério da Saúde em relação à doação de sangue, né? Com o lema Doe Sangue Regularmente, com a nossa união, a vida se completa. O Ministério da Saúde lançou, então, uma campanha para incentivar a população a fazer doação de sangue. O objetivo é incrementar o estoque de sangue no país, que teve uma redução de 10% desde o início da pandemia da Covid-19. E aí eles trazem um dado que em 2019 foram realizadas mais de 3 milhões de coletas de sangue no país. E em 2020 o número caiu para cerca de 2 milhões, né? Um pouco mais de 2 milhões. Segundo o Ministério, a redução se deu em razão da diminuição de circulação de pessoas, né, por conta da Covid-19. E apesar dessa redução, de acordo com eles, a pasta não registrou desabastecimento, mas caiu muito o número de pessoas que estão doando sangue no país inteiro. E aqui em Erechim, a informação que a gente tem de acordo com a Prefeitura é que o que falta aqui no Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho são os tipos sanguíneos O negativo e o A negativo. São os que mais estão em falta no estoque, né? Pois poucas pessoas possuem, né, esse tipo sanguíneo. E aí tem um número aqui para quem quiser se informar, que é o 3522-5366, se você pode doar sangue, né? Se você tem as condições, tem todo um critério, né, para a pessoa fazer a doação, que para nós aqui, então, falta esses dois, né? O O negativo e o A negativo, são os que mais estão precisando. Então a gente aproveita, fala dessa campanha que foi lançada a nível nacional, mas faz o alerta do que nós também estamos precisando aqui. Perfeito, tá? E agora a gente também traz notícias aqui sobre a região, sobre pai e filho, que o prefeito de Pai e Filho, Gênesis Ribeiro, ele acompanha os trabalhos nas propriedades lá do município. A gente também tem um vídeo para ilustrar para vocês como está sendo, então, esse acompanhamento do prefeito nas propriedades de Pai e Filho. Estamos fazendo mais uma visita aqui numa propriedade do interior do nosso município, aonde estamos com a máquina fazendo um serviço aqui na propriedade do senhor Adélcio Menosso. Importante a nossa Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário, estar prestando esse serviço de apoio aos nossos agricultores. Nós sabemos da importância que tem a agricultura para o nosso município, pois a maior fonte de renda que nós temos é oriunda da agricultura. Então, o nosso
grande objetivo da nossa administração pública é dar este incentivo, estar apoiando o nosso agricultor e dando este suporte, né, fazendo os serviços e ajudando ele cada vez mais progredir, né, a sua propriedade e fazer suas melhorias. Parabéns aqui ao agricultor proprietário desta propriedade, o senhor Adélcio Menosso, cada vez mais investindo na agricultura. Esta é a importância. Eu acho que o poder público tem que continuar fazendo, sim, e nós queremos, nosso grande objetivo, fortalecer a agricultura aqui do nosso município. Muito bem, esse foi o vídeo lá de Paim Filho para vocês, trazendo um pouco mais da nossa região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, né? Mostrando para vocês também como está sendo a administração nesses municípios aqui da região. Tá aí mais informações agora? Exatamente, agora só para atualizar, hoje quase que não falamos aqui devido ao tempo, mas nesta terça-feira serão vacinados os caminhoneiros e trabalhadores de limpeza urbana, os profissionais que são responsáveis pela varrição das ruas e manejo de resíduos sólidos, né, os garis. A vacinação acontece na central de vacinação das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e a prefeitura ressalta a importância de tomar a segunda dose, né? Orienta aquelas pessoas que já estão na data de receber a segunda dose da AstraZeneca que se dirijam até a central de vacinação para completar o esquema vacinal da imunização contra a Covid-19. E aí eles dizem, né, de extrema importância receber a segunda dose para ficar totalmente imunizado. Então fica aí o alerta e lembrando, né, que ontem, a partir de ontem, desde ontem, já pessoas de 47 anos de idade completos, sem comorbidade, também já podem se vacinar, além de todos aqueles grupos prioritários que a gente vem citando ao longo dos dias e que você pode acompanhar aqui na nossa programação e também no site do Bom Dia. Muito bem, lembrando, central de vacinação Rua Júlio Trombini, no bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel, na mesma rua do frigorífico Suínos da Aurora, aqui em Erechim. Quem também nos acompanha é Maria Joana Moreira, obrigado pela sua participação, mandando bom dia. Angélica Mandibor, para o outro vídeo lá da Prefeitura de Marcelino Ramos, ela diz parabéns para o prefeito Mafissone, também quem está nos acompanhando, a Salete Duarte, mandando bom dia aqui pra gente, a Jandira da Silva também está nos acompanhando, o pessoal, claro, vai curtindo. Quem nos acompanha lá de Concorde manda bom dia também, é o Cledson Lavandowski, obrigado pela sua participação, também Paulo Rácia, Jodeline Vertus, Evandro Adiane Custódio, também Angélica Mandibor, Maria Joana Moreira, Geni Samuel Nascimento, também Cleonir, que nos acompanha lá de Paim Filho, Cleonir Benetti e Leliana Bassanese. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Café Bom Dia. Vamos falar da previsão do tempo, Tayane do Carmo. Sim, vamos falar então, de acordo com a SOMAR Meteorologia, hoje não chove, né? Se aproxima aqui do nosso estado uma frente fria que pode trazer mudanças a partir desta quarta-feira, mas hoje, a princípio, o tempo fica assim com o céu limpo, pode dar algum chuvisco lá no fim da tarde, mas a princípio, tempo firme, céu limpo, que nós temos mesmo realmente as temperaturas um pouco mais baixas devido à aproximação do inverno. Mas vamos atualizando para você aí conforme nós temos os dados, né? Porque o tempo ele sempre nos surpreende. Perfeito, pessoal. Vamos encerrando mais um Café Bom Dia nessa manhã de terça-feira. Eu agradeço a parceria aqui dos nossos colegas da TV Bom Dia. A você também de casa que nos acompanha, que está sempre aí comentando, curtindo nossas publicações. Muito obrigada pela participação. Vocês são de extremamente importância para que o Café Bom Dia continue aqui trazendo informações para vocês bem no comecinho da sua manhã. Amanhã a gente se encontra. Muito obrigada pela parceria e até lá. Obrigada, Natan. Obrigada, Thay. Obrigada, Dani. Obrigada, Tayane. Obrigado ao pessoal de casa. Até amanhã. Agradecemos a sua participação e nos vemos a partir das 8h30.